Boa noite, meus irmãos, amigos aí que estão nos acompanhando nessa transmissão. Esse é o nosso tempo onde nós estaremos tendo nosso tempo de oração, nosso tempo de compartilhar pedidos e até mesmo atualizar alguns pedidos, né, que já recebemos. Ao longo do dia, recebemos pedidos de oração também que serão compartilhados nessa transmissão. Você que está se conectando, eu pediria somente que você desse um oi, uma boa noite, se identificasse aí no chat, para que a gente pudesse interagir um pouco melhor. Já temos aí 7 pessoas conosco. A irmã Nélia está dizendo boa noite. A irmã Marta também dizendo boa noite. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos, neste momento, dando início a mais um tempo de oração. E esse tempo certamente vai ser um tempo especial, um tempo de Deus. Então, eu peço a você que se identifique e que também compartilhe o seu pedido de oração ou então o seu agradecimento para que juntos estejamos aí conectados em oração. Boa noite, Hélio. Boa noite, pastor Ademário. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, mais uma quarta de oração, onde nos reunimos como comunidade, como igreja, para orarmos juntos. Eu vejo a oração, pastor, igual como o ar que nós respiramos. Ela precisa ser latente, ela precisa ser viva nas nossas vidas. E que bênção, que privilégio, todas as quartas, a oportunidade que a gente tem de nos reunirmos em oração. Que bênção. Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa interagir com você, para que essa live fique mais gostosa, fique mais prazerosa e que a gente possa estreitar a comunhão e nos sentirmos mais perto uns dos outros. Que bênção, pastor, uma bênção. Que bênção. Outros irmãos estão se conectando conosco. Temos aí o irmão Paulo está se conectando conosco, dizendo boa noite. O Osmani também, a Cris está conosco, a Patrícia está conectada aí na nossa transmissão. Então, nós queremos dizer a você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, e como nós temos feito ao longo das semanas, esse momento não é apenas mais um momento de compartilhar informações vazias ou sem sentido. É um momento onde nós compartilhamos informações relevantes, informações que envolvem a nossa vida, tanto física, emocional, espiritual, e clamamos a Deus com o auxílio e ajuda do corpo de Cristo, que é a igreja, pedindo, Senhor, nos ajuda. Nesse tempo, quantos e quantos têm sofrido por desgastes, por algumas situações aí que estão sendo causadas por toda essa pandemia, e não há um outro que possa reparar isso, senão o nosso Senhor Jesus. A esperança para o mundo se chama Jesus. A esperança para os nossos problemas se chama Jesus. Então, nós queremos convidar você mais uma vez a se conectar em Jesus, a se entronizar nele e pedir com fé, com confiança ao Senhor. E nesse momento nós estaremos orando, vamos fazer o nosso primeiro momento de oração. Outros irmãos aí já se conectaram conosco, temos aí a irmã Cirlei, que está conosco, dizendo inclusive aí saudades, né? Eu acho que essa é uma palavra que nos acompanha, né? Saudades dos nossos irmãos, saudades dos nossos encontros presenciais, saudades. Temos o irmão Eduardo Mota também, ele já coloca um pedido de oração para que possamos orar por sua vida e envolvendo aí a sua vida espiritual. Temos aí a irmã Irlândia dando boa noite, a Ari está conosco também, dando boa noite, a Adriana está dizendo boa noite, a Rúbia está conectada conosco,
Então, sejam muito bem-vindos. E vamos ter esse primeiro momento de oração. E eu quero incentivar você a compartilhar o seu pedido. Caso você não compartilhou através do nosso WhatsApp, você pode colocar aqui no chat da transmissão. Caso você não queira compartilhar pelo chat, você pode mandar no WhatsApp, que nós estamos aqui conectados e com o equipamento aqui acompanhando os pedidos que chegam, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido de todo o mal. Diante, Deus, de instabilidades e medos, o Senhor tem se mostrado um Deus presente, um Deus Emanuel, um Deus conosco, que tem nos sustentado, que tem nos animado e também dado a nós, ó Deus, a confiança de que passaremos por esse tempo e chegaremos do outro lado, e no outro lado nós encontraremos ali, certamente, o Senhor. O Senhor está conosco durante o processo, e o Senhor é aquele que nos espera ao passarmos por esse processo também. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos do Templo Batista. Obrigado porque esses irmãos têm sido fiéis na palavra, na oração, no apoio, e nós louvamos ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja à frente das famílias que têm passado por momentos de lutas, por momentos de dificuldade, as famílias que têm, ó Deus, lidado de frente com a realidade do Covid, famílias que já passaram por essa realidade, famílias que estão passando, e nesta noite nós queremos mais uma vez orar pela vida da nossa irmã Eleusa, pela vida da nossa irmã Ruth, que o Senhor esteja à frente, ó Deus, cuidando delas, cuidando de suas famílias, de seus filhos, ó Deus, e que elas possam passar por todo esse tratamento bem e que logo mais possam estar novamente ativas nas suas dinâmicas de vida. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem nos dado, obrigado, inclusive, pelos meios e formas que o Senhor tem dado a muitos de serem diagnosticados, de serem cuidados e tratados. Pedimos, ó Pai, pela nossa nação, pedimos pelo nosso bairro onde nós vivemos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelas famílias, que o Senhor esteja derramando da tua graça e do teu poder, bem como despertando pessoas para que nesse tempo não seja um tempo onde seja ali vivenciado somente o egoísmo ou então o poder, mas que seja um tempo de compartilhar, seja um tempo de abençoar. Deus toca nos corações, abençoa a nossa transmissão, abençoa o tempo que teremos de pedidos, de oração e também de compartilhar coisas que nos animam. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. 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 Nós temos aí alguns outros irmãos que entraram. O irmão Fábio está com a gente. Temos aí o irmão Hélio Bianchini também. Seu xará aí, Hélio. Ele é Hélio Júnior também. Só pelo Hélio nome Bianchini é gente boa. É gente boa, né? Muito bom, seja bem-vindo. Irmão Paulo, no chat, tem compartilhado um pedido de oração. Ele pede oração por todos os nossos irmãos e amigos, a todos os que estão enfermos, tanto espiritual quanto emocionalmente. Temos aí a Sandra Oliveira, que está conosco também. Temos a Tassiele, que está conosco nesta noite. O Carlos Nagaki. Esse tempo tem sido um tempo de bênção. Na última semana, alguns irmãos compartilharam, Hélio, dos seus retornos ao trabalho, né? O irmão Carlos Nagaki foi um deles, e nós oramos, acreditamos que as coisas estão acontecendo já, o irmão João Manuel também. Eu pude passar um dia desse
na frente da autoescola e ver já o movimento ali, pessoas trabalhando. Esses são movimentos que nos alegram, né, Hélio? Amém. Graças a Deus por vermos esses retornos, porque nós estávamos vivendo os dois grandes dilemas, né? A questão do Covid, dessa pandemia que assolou o mundo todo, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro. E a outra questão é a economia, né? Que, querendo ou não, todos fomos atingidos, seja de uma forma direta ou indireta. Então, ver os irmãos retornando aos seus postos de trabalho, claro que com toda cautela, com todo cuidado, principalmente o cuidado do Senhor sobre as suas vidas, é uma grande alegria ver aos poucos, né, a vida voltando ao normal, o novo normal, né, pastor? Justamente. Nós temos falado, não é, nas nossas mensagens de domingo sobre essa realidade do novo normal, pegando o gancho de alguns filósofos, estudiosos aí desse novo tempo, que falam que nós viveremos um novo tempo, e esse novo tempo será baseado em novas atitudes, novos hábitos que se tornarão normal. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, e é até um paradoxo, né? Quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes fala que não há nada novo debaixo do sol, né? Todas as coisas são conhecidas, todas as coisas, elas, em determinados momentos e ciclos, elas vão e vêm, e nós estamos observando justamente isso, né? Porque essa questão da dor, essa questão das situações delicadas, né, que envolvem a sociedade, não é nada novo. Em tempos remotos e passados, a sociedade já viveu por isso, outras sociedades que mesmo sequer conhecemos passam por isso a todos os momentos, por falta de higiene básica, por falta de assistência médica, por falta de cuidado, e nós vemos que esse problema ele se repete. E assim, Deus ele vai mostrando que de fato não há nada novo debaixo do sol, porém Deus ele faz nova todas as coisas. E aonde ele chega, ele faz coisas novas, e é nesse novo que nós nos repousamos. Você que está ouvindo aí a gente nessa noite, eu digo para você, descanse o seu coração no Senhor, descanse o seu coração em Deus e saiba que Ele pode fazer nova todas as coisas. Para Ele não há impossíveis. Nós já falamos aqui, em determinado momento, que no dicionário de Deus, no vocabulário de Deus, não há impossível. Para Ele, todas as coisas são possíveis. Então, continua firme, continua confiante. Amém. Não desanima, não. Fica firme, porque Deus, Ele é com você e Ele certamente está aí no controle de todas as coisas. E aí, nós temos alguns pedidos, né, recebidos aí pelo WhatsApp, acho que a gente pode compartilhar agora, e aí, conforme os irmãos forem compartilhando os outros, a gente vai, num segundo momento, num segundo bloco, compartilhando, tá bom? Então, vamos ouvir aí e orar por esses pedidos que já chegaram. Creio que a conexão deu uma estabilizada, mas nós vamos voltando aí. Voltamos? Ok. Então vamos, nesse momento agora, ouvir os pedidos de oração. Vamos sim, vamos sim. Você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, nunca deixe de compartilhar conosco seus pedidos de oração. A gente tem um grande prazer e alegria em orar por você, orar pela sua família. Nós sabemos que a oração, ela pode muito em seus efeitos, e é maravilhoso quando a gente vê a igreja orando por um pedido de oração. Então, é uma bênção a gente dividir o fardo, a gente compartilhar aquilo que está no nosso coração. E já chegou, pastor, nessa noite chegou alguns pedidos de oração para a gente mencionar nessa noite, para juntos elevarmos um clamor ao nosso Deus.
Mas antes, vamos orar em especial por duas irmãs queridas da nossa igreja, que é a irmã Ileusa e a irmã Ruth, que testaram positivo para o Covid-19. Nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, e nós oramos para que, assim como o nosso bom Deus sempre cuidou delas, Ele continue cuidando, e nós sabemos que Deus continuará cuidando delas e dos seus familiares, e que Deus coloque excelentes profissionais, médicos, enfermeiros, profissionais ali da área administrativa, para ajudá-las em tudo aquilo que eles precisarem. E a nossa igreja, né, pastor, sempre está à disposição para poder ajudar em tudo aquilo que eles precisarem. Igual o nosso pastor Ademário diz, o templo físico está fechado, mas a atividade pastoral continua ativa 24 horas por dia, 7 dias da semana, e a gente não para. Então, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando essa live, não deixe de orar pela Ileusa, esposa do nosso irmão Alex, e a Ruth, esposa do nosso irmão Marcelo, que testaram positivo para o Covid-19. Nós temos mais alguns outros pedidos. A irmã Luísa pede oração por um avivamento na sua vida e sobre a vida da igreja. A irmã Marta pede que continuemos orando pela sua vida espiritual e pela sua família. A irmã Marta, esposa do irmão Edson, ela pede que oremos por ela, pela sua família, em especial pela sua irmã, que faz tratamento, se eu não me engano, é Isabel, né, pastor? O nome dela, se eu não me engano. A Isabel, ela é irmã da Marta. Isso, a Isabel, ela pede oração, né, que amanhã ela estará indo ao hospital, para que tudo dê certo, né? Para que tudo dê certo, que Deus guarde, direcione, e a gente possa ter boas respostas, né? Boas notícias. A irmã Tassi, esposa do irmão Carlson, pede oração pela Manu, que sábado estará fazendo uma tomografia, mais uma tomografia de rotina, mas vamos continuar orando. Os irmãos sabem, né, da questão da Manu, as lutas que ela enfrentou, mas que, graças a Deus, Deus tem cuidado dela e da sua família. O irmão Osmani pede, pastor, que continuemos orando pelo seu colega, né, de trabalho, o Antônio Pinheiro, que ainda está internado. Nós temos intensificado a oração pelo Antônio Pinheiro. O pastor teve a oportunidade, né, de mencionar no domingo, no nosso culto, tem a sua filha que tem nos acompanhado, então vamos continuar orando por esse amigo do nosso querido irmão Osmani. Vamos orar também pelo Osmani, pastor, aquela questão da retina, né, nos seus olhos, que no próximo sábado, às 9 da manhã, ele será submetido a mais uma cirurgia, e nós sabemos que, além da cirurgia ser delicada, nós temos o pós-operatório, que também é muito delicado. Então, meus irmãos, vamos orar pelo nosso irmão Osmani. Não é fácil, tem a cirurgia, tem o pós-operatório, que é bem delicado. Vamos orar pelo nosso irmão Osmani, para que Deus continue cuidando dele. E o irmão Carlão, grande irmão da nossa igreja, agradece a Deus pela vida dos irmãos que têm sido fiéis cooperadores com a obra do Senhor. Os nossos desafios financeiros continuam e nós louvamos a Deus. E o irmão Carlão agradece a Deus e pede oração por aqueles que, de alguma forma, têm exercido generosidade e têm nos ajudado em todos os desafios, também financeiros, da nossa igreja. E esses são os pedidos, pastor. Tem também o irmão Paulo, que pediu, né, no chat da nossa igreja, no Facebook, oração por todos aqueles que têm enfrentado lutas, tanto espirituais quanto emocionais. Nós vemos aí nas estatísticas, né, que teve um boom, né, um aumento muito grande nessa área. O irmão Eduardo Mota pede oração pela sua vida espiritual. E, pastor, vamos orar pelo sul do país, né? Acho que os irmãos têm acompanhado o ciclone Bomba, né, que chegou ao sul do nosso país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Sentimos efeitos aqui no litoral de São Paulo, litoral sul, litoral norte, e pelo que parece já foi confirmado 10 óbitos, quase 600 mil casas que foram afetadas. Então coloca aí 4 famílias por casa, uma média,
dá quase o quê? Dá mais de 2 milhões de pessoas que foram afetadas por esse ciclone. Então, seria muito bom a gente orar por aqueles que estão na região sul, orar pelas igrejas, os nossos irmãos missionários e por aquelas pessoas. Que Deus tenha misericórdia e ajude elas nesse momento. Então, vamos orar, levantar um clamor ao nosso Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Porque mesmo em dias difíceis, como é bom sabermos, né, pastor, que Deus ele continua no controle de todas as coisas. Continua no controle de todas as coisas. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Santo e eterno Deus e querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus muito bom para conosco, que nos ajuda, que cuida da gente, que está sempre ao nosso lado nos momentos que a gente mais precisa. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E, meu Deus, nessa noite nós oramos em especial, meu Deus, por todos esses pedidos que foram mencionados, e nós oramos também, em especial, pela nossa irmã Ileusa e pela nossa irmã Ruth, que testaram positivo para o Covid-19. Meu Deus, tenha misericórdia delas, cuide delas e restaure a saúde delas o mais rápido possível, meu Deus, no nome de Jesus. Ajude elas, meu Deus, nesse processo de tratamento, que o Senhor possa colocar excelentes médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde, que estarão ali ajudando elas em tudo aquilo que elas precisarem. Te pedimos pelos seus familiares, pelo Alex, pelas meninas, te pedimos pelo Marcelo, pelo Miguel. Oh, meu Deus, abençoe essas duas famílias, proteja eles de todo mal. E pedimos não somente por eles, meu Deus, mas por todos aqueles que testaram positivo para o Covid-19. Cure eles, meu Deus, no nome de Jesus. Dói muito ver o que tem acontecido no mundo todo, no nosso país. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam um ente querido. Mas te agradecemos, meu Deus, porque o número de pessoas curadas é muito maior do que o número de pessoas que, infelizmente, perderam as suas vidas. Mas nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que continua curando, que continua atuando, o Senhor é um Deus vivo. Então nós te pedimos, meu Deus, por todos aqueles que estão enfermos nesse exato momento, no hospital, precisando de uma cirurgia, ajude o irmão Osmani nessa cirurgia que ele será submetido no próximo sábado às 9 da manhã, esteja com ele. Te pedimos pela mãe da nossa irmã Sueli, que é mãe também da irmã Sônia, da irmã Cirlei, que o Senhor restaure a saúde dela nesse pós-operatório. Ajude o Osmani, meu Deus, nesse período que ele ficará de repouso depois dessa cirurgia. Te pedimos por todos aqueles que têm passado dificuldade, lutando em suas lutas espirituais e emocionais. Visita a irmã Marta, ajude ela em sua vida. Visita a Isabel, abençoe a irmã Marta, que estará ajudando ela. Te pedimos pelos nossos irmãos que voltaram aos seus postos de trabalho, especial o irmão Carlos Inagaki, o irmão João e todos os demais, aqueles que continuam trabalhando, que o Senhor os proteja, meu Deus, que o Senhor os guarde, que o Senhor não deixe, meu Deus, nenhum mal a cometer os seus filhos, meu Deus, no nome de Jesus. Proteja eles de todo mal, meu Deus. Não deixe que esse vírus venha tocá-los. Por favor, meu Deus, no nome de Jesus. Te pedimos por todos os irmãos que pedem oração por si, seja na área da saúde, seja na questão espiritual, clamando por um avivamento. Te pedimos por aqueles que precisam de um emprego, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego e que o Senhor preserve, meu Deus, aqueles que já estão trabalhando. Abençoe os casais, as famílias da nossa igreja, abençoe os idosos, protejam eles de todo mal, aqueles que estão no ciclo, que são considerados um grupo de risco, proteja eles de todo mal, meu Deus. Abençoe as mulheres, os homens, as crianças, jovens, adolescentes, adultos da nossa igreja. Abençoe todos aqueles que compõem o corpo de Cristo. Meu Deus, abençoe as igrejas. Meu Deus, te pedimos pelo sul do nosso país. Tenha misericórdia deles, meu Deus. Tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão lá no sul. Proteja aquelas pessoas. Ajude elas nesse momento tão difícil, meu Deus, em que esse ciclone passou por aquele lugar, meu Deus. Ajude eles, meu Deus. Proteja eles de todo mal. E, meu Deus, faça a chama do Espírito Santo no nosso coração aumentar a cada dia mais. E que o amor seja vivo e latente nas nossas vidas. E que a gente possa ser mais generosos ainda, meu Deus, para o bem das pessoas e glória do teu nome. Nós te agradecemos pelos cooperadores da tua obra que têm nos ajudado nos nossos desafios financeiros. Obrigado porque
O Senhor nunca tem deixado faltar o pão de cada dia. Obrigado, porque na nossa mesa sempre tem tido pão, meu Deus, sempre tem tido o que comer. Muito obrigado, Pai. Obrigado por ter um lugar para morarmos, uma roupa para a gente vestir. Obrigado, meu Deus, muito obrigado pela tua fidelidade. E nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, como pessoas individuais, família, igreja e nação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Abençoe o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, independente da ideologia, que nós possamos orar, meu Deus, por aqueles que estão em iminência, que a gente possa trabalhar pelo bem-estar de todas as pessoas e sermos como Jesus foi, meu Deus, amando, cuidando, ajudando todas as pessoas. E nós te pedimos que o Senhor salve os familiares dos irmãos que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Seja esposo, seja esposa, seja filho, seja filha, e aqueles que estão afastados dos teus caminhos, meu Deus, que eles possam voltar. Coloque saudade no coração daqueles que estão afastados. Coloque saudade nessa noite no coração deles para que eles possam voltar à comunhão com o teu povo, com a tua igreja. E obrigado, meu Deus, por todo o movimento que o Senhor tem realizado na nossa vida e na vida da nossa igreja. Nos mostre o que o Senhor quer que a gente faça e não nos deixe de fora daquilo que o Senhor já está fazendo. E nos dê o privilégio de participarmos da tua obra redentora aqui na terra. Obrigado, meu Deus, obrigado por nos salvar, obrigado por transformar a nossa vida, encher o nosso coração de esperança e nos dar a certeza que podemos crer no amanhã, porque o Senhor já está lá, cuidando de todas as coisas. Nessa noite, meu Deus, nós te agradecemos e te pedimos humildemente por tudo. Amém. 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 Que bênção. Fiquemos unidos em oração, meus amados irmãos. Temos muitos pedidos, muitas necessidades, e guarde esses pedidos com você, para que você, no seu tempo, possa orar também. Hoje, pela manhã, eu estava acompanhando o noticiário e a gente é surpreendido com aqueles vislumbres de Deus, né? Muito tem se falado já sobre essa figura de uma vacina, que seria aí uma espécie de imunizador, né, para a humanidade como um todo. E parece que tem um movimento assim acontecendo, aonde tem um forte investimento, inclusive, para que essas vacinas elas sejam produzidas. A testagem já vai começar e é resultado de orações, na verdade, porque nós estamos orando para que haja um cessar, e Deus, ele pode fazer essa pandemia cessar sem nenhum tipo de vacina, mas ele pode também utilizar da sabedoria humana, das pesquisas e da tecnologia para fazer com que uma vacina ela seja criada e distribuída para a humanidade. Então, eu fiquei feliz quando eu ouvi a notícia, né? Eles até colocaram o nome Coronavac, assim, e já está um processo assim bem avançado para que a produção aconteça. Então, oremos a Deus para que isso de fato aconteça, porque a gente sabe que mesmo em meio a todas essas ondas de restrição, seja de lockdown ou não, a gente só vai ter mesmo uma tranquilidade maior na humanidade quando houver uma vacina que imunize as pessoas. Mas, em meio a tudo isso, Deus, ele se mostra presente. Deus é aquele que é o Deus Emanuel, é o Deus presente, ele está cuidando, ao mesmo tempo que a gente vê muitas notícias, né, de pessoas que estão sendo contaminadas, a gente vê também muitas notícias de pessoas que estão sendo curadas e estão saindo dos hospitais, algumas que estão em regimento domiciliar, cumprindo o seu tempo de quarentena, após o tempo de quarentena, saindo da quarentena e voltando à vida novamente, sem sequelas, sem aqueles danos, né, que tão de perto acompanham os que são infectados, e mostrando que
Deus está no controle de todas as coisas. Ao mesmo tempo que a gente vê a figura de um senhor, passou um senhor de cerca de 85, 90 anos de idade, saindo pela porta da frente do hospital e com aquela plaquinha, eu venci o Covid-19. A gente vê também jovens, e aí passou a reportagem de um jovem médico que ficou hospitalizado por um período e estava tendo alta e indo para casa agora para o encontro da sua família. Houve também uma imagem muito comovente que veiculou mundialmente de o pai que teve alta, estava internado lá no Hospital das Clínicas e foi para casa, e aí a mãe fez todo um suspense, uma surpresa para com o filho. Que imagem marcante, que coisa marcante. Não tem como ver aquilo e não se emocionar. E aí o garoto todo emocionado, falando, papai voltou, o papai tá melhor. E aí ele vai, abraça o pai, e até cair a ficha dele que aquilo é real, parece que ele tem alguns vislumbres, ele olha para a mãe e pergunta, mas é verdade, é real, né? Como se fosse um sonho. Que coisa, isso daí é o quê? É Deus, ele mostrando, olha, eu estou no controle de todas as coisas, nada foge do meu controle. Então, se você está passando por alguma luta, por algum problema, ou até mesmo tem acompanhado alguém que está passando por isso, dê uma palavra de ânimo para essa pessoa e diga, Deus está no controle, Deus está com você, Deus está com você. E certamente a vontade de Deus é que todos se salvem e que haja logo mais aí uma resposta positiva para a humanidade por meio de uma vacina ou algum outro tipo de recurso, né? Então, a gente vai seguindo e nossa igreja segue suas atividades, mesmo com ainda as portas, né, para os momentos presenciais fechada, nós seguimos com as atividades. Então, nossa atividade dos nossos plantões tem acontecido toda segunda, quarta e sexta, das 9 até as 17, e no sábado, das 9 às 13. E também temos um movimento belíssimo acontecendo pela nossa igreja, que é a distribuição das cestas. Nossa igreja é apenas um canal para que essas cestas possam chegar até as famílias, e pessoas têm chegado, pessoas conhecidas, pessoas que nós jamais havíamos visto, e têm chegado lá na nossa igreja, e têm recebido o alimento, e inclusive têm dado retornos assim, de gratidão. Então, a você, meu irmão, minha irmã, que tem orado, que tem compartilhado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe aqueles que têm sido tocados para fazer algo em meio a esta crise e para serem canal de bênção também na vida de outros. E nós vamos seguindo. E se caso você conheça alguém que precisa de uma cesta, ou talvez esse alguém seja você, apenas manda uma mensagem para mim e para o Hélio. Não precisa de muitas palavras, é só falar, ó, você poderia trazer uma cesta aqui em casa? Sim, claro, nós vamos levar essa cesta para você, tá bom? Temos recebido e o nosso desejo é poder abençoar. E com isso, nós vamos cumprindo esse ID do Senhor, que é um ID não somente que leva a palavra, mas é o ID que leva o alimento também. E esse alimento chega em boa hora em muitos lares, né, Hélio? Amém, pastor, com certeza. Eu acredito que a nossa igreja, ela tem seguido nesses dois caminhos, que é o caminho da oração e o caminho da ação. Então, a gente se reúne em oração, a oração pública, a oração coletiva, como essa de quarta-feira, e a gente tem as nossas orações particulares, pessoais, mas também a gente parte para a ação. A ação é estar nas ruas, também como frente, né, para ajudar aqueles que estão necessitados. E, pastor, isso enche meu coração de alegria, porque a gente vê a resposta de Deus por meio da nossa igreja, em poder abençoar o maior número de pessoas
possível. Então, eu louvo a Deus, pastor, por todos aqueles que têm nos ajudado com a cesta do amor, colaborando, doando, seja o alimento, seja financeiramente, e nós agradecemos a Deus também que nos dá o privilégio de abençoarmos famílias, Amém. porque eu acredito que a igreja ela só faz sentido quando é exercido o evangelho prático. E louvado seja Deus que a nossa igreja tem exercido esse evangelho prático. E é aquilo, né, pastor? A gente tem visão de reino e nós temos certeza que o reino de Deus tem sido propagado, tem sido anunciado, tem sido notificado por meio das ações da nossa igreja. Só tenho a agradecer por tudo isso que está acontecendo na nossa igreja, pelos irmãos que têm se engajado e tem nos ajudado nesse projeto. E é aquilo, né? Aqueles que estão engajados não doam somente as suas mãos, mas também doam o seu coração. Justamente. Estou muito feliz, pastor. Bênção, bênção. Eu queria aqui compartilhar com vocês, meus amados irmãos, acerca de uma necessidade, e essa necessidade é uma necessidade que eu acredito que como igreja nós podemos ajudar, já temos ajudado, inclusive, com o envio de cestas básicas, mas talvez isso pode se aprimorar e ir em direção, talvez um pouco mais assim, às necessidades dessa família. O pastor Ricardo, ele tem acompanhado uma família de refugiados aqui em São Paulo, e essa família está passando por grandes necessidades, por grandes lutas. Necessidades desde as questões básicas de alimentação, até necessidades relativas à conta de água, luz, aluguel, eles moram de aluguel, é uma família grande, um senhor, o pai da família está doente, acamado, a mãe está sem trabalho, o filho mais jovem, mais adolescente, não está trabalhando, e é ele quem tem dialogado com o pastor Ricardo nesse sentido, e eles possuem mais 2 crianças pequenas. Então, é uma família grande que está passando por uma grande necessidade, sem recursos, estão a ponto de serem despejados ali de sua casa, onde moram, um local humilde, e o pastor Ricardo, ele tem sido ponte de Deus na vida dessas famílias para justamente reunir recursos para abençoar essas famílias. Então, há uma lista que logo depois aqui da nossa transmissão eu estarei compartilhando nos nossos grupos e estarei compartilhando na página da igreja também. E se você se sentir tocado para ajudar essa família, você pode ver um meio ou uma forma ali para estar ajudando. Mas é algo, meus amados irmãos, que desde o alimento até o vestuário, envolvendo questões de higiene e limpeza e de cunho íntimo, inclusive, há a carência e a falta para essa família. Então, o pastor Ricardo, ele tem coletado isso, ele tem compartilhado com parceiros, com amigos de ministério, que tem aí acompanhado e apoiado o Ministério Luz para o Oriente, e nós estamos compartilhando com a igreja a fim de que você possa ser canal de bênção também nessa necessidade. É nesse momento que nós vamos demonstrar o amor de Deus ao órfão e ao estrangeiro. A Bíblia fala isso. Nós tivemos aquela live no último sábado com o missionário, né, que trabalha em países aí onde tem muitos refugiados e tudo mais, e nós falamos que Deus é esse que cuida do órfão e do estrangeiro. Então, como que nós vamos demonstrar esse amor, esse cuidado de Deus? De muitas formas, e uma delas é ajudando em suas necessidades. Então, seja parte disso, eu acredito que com um pouquinho de cada um, nós vamos conseguir o nosso objetivo, tá bom? Então, assim que terminar aqui, eu compartilho nos meios de contato. Se você quiser saber talvez um pouco mais, você pode entrar em contato diretamente com o pastor Ricardo e ele vai passar esses detalhes para você, tá bom? Bom, temos mais alguns pedidos aqui, Hélio, e antes de compartilharmos o tempo aqui de reflexão na palavra, eu queria compartilhar esses pedidos para que pudéssemos orar. Então, nós temos aqui a Cris, ela pede oração pela Fátima, pela vida da Fátima. E ela coloca aqui, já agradecendo a Deus
pelas orações, dizendo que ela melhorou, teve alta do hospital e já está com a família. Então, nos últimos momentos, a Cris ela compartilhou acerca da Fátima. Nós oramos, inclusive, e louvado seja Deus que respostas já estão sendo obtidas, né? Temos também aqui a irmã Hal, ela pede oração pela salvação de sua família. Vamos orar pela oração de sua família. A irmã Sueli Almeida, ela pede oração por sua irmã, chamada Dolores, e por toda a sua família também. Nós temos aqui mais um pedido de oração. A irmã Luísa Santos, ela pede oração também por sua família. Temos aqui mais um pedido. Aqui, ok. A Tati está compartilhando e lembrando para que oremos pela recuperação da Marine, né? Filha do Luciano, da Ivoneide. Vamos orar pela Marine e também por uma colega dela, chamada Luciana, que será submetida a uma cirurgia de mama. Então, esses pedidos, e eu quero reforçar mais um pedido, que é em favor do irmão Eliseu Heder. Ele faz parte da diretoria da Associação Missionária Independente, e eu tenho auxiliado ele. É um servo de Deus, uma pessoa muito alegre sempre, e que no domingo foi para o hospital e ficou internado já, estava aguardando o resultado para o teste, se seria Covid ou não, mas todos os sintomas apontam, e ele está no oxigênio, não necessário ainda nenhum tipo de intervenção de UTI, mas ele está lá, e estamos orando a Deus para que ele saia logo, e ele recupere logo. O irmão Eduardo Mota também, ele pede oração pela cirurgia que a mãe do Davi, acredito aqui que seja Davi, seu genro, né, a mãe do Davi, estará fazendo. Então vamos orar, gente, vamos orar, vamos colocar diante de Deus, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, e vamos colocar esses pedidos diante do Senhor, tá bom? Convido você mais uma vez para orar comigo. Pai, muito obrigado por mais esse momento. Lembramos desses pedidos, ó Pai, que foram compartilhados, pedidos esses que necessitam da tua ajuda, necessitam do teu cuidado. Ó Deus de amor e bondade, cuida das famílias, restaura, Senhor Jesus, essas situações de saúde que estão fragilizadas, debilitadas. Ó Pai, tem misericórdia de irmãos e famílias que têm sofrido, que têm tido dificuldades, tanto no ambiente físico, espiritual, financeiro. Ó Deus, tem misericórdia, supre as necessidades. Abençoa, Senhor Jesus, essa família de refugiados, conhecida do pastor Ricardo. Ó Deus, supre essas necessidades que eles têm e levanta pessoas para que possam ser movidas no auxílio também, na ajuda, abençoando-os, ó Pai, a fim de que ali aquele pai de família, ele possa se recuperar da sua enfermidade, ele possa voltar à sua atividade produtiva, e Deus de amor e bondade, supre eles nesse tempo, colocando pessoas do bem no caminho deles, e que eles possam, ó Deus, reconhecer e entender que o Senhor é o Deus que cuida do estrangeiro. Ó Deus de amor e bondade, lembramos dos missionários, lembramos da nossa igreja, lembramos, ó Pai, das nossas frentes de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de trabalhar e servir ao Senhor. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos, que nós agradecemos e bendizemos o nome santo do Senhor. Amém. 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 Então, vamos ter nosso tempo aqui de reflexão, e aí a gente... Eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 42. Salmos 42. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que não somente carências são destacadas, né? Mas é destacado muito da nossa fragilidade. Nós, como seres humanos, somos muito frágeis.
Por vezes nós criamos uma couraça, vestimos ali uma armadura e nos sentimos até mesmo parecido com super-heróis. Mas quando nós chegamos no nosso silêncio, né, no silêncio da nossa casa, no silêncio do nosso quarto, e nos deparamos conosco mesmo, nós reconhecemos que somos frágeis, que sem a força vinda de Deus, nós não teríamos levantado, não teríamos feito nada, e que, inclusive, os nossos insucessos, as nossas fraquezas e os nossos sucessos são parte desse processo aonde Deus ele se faz presente, ele nos ensina muito. Eu me lembro de um professor onde ele sempre falava que tanto em momentos de estabilidade quanto em momentos de crise, sempre é tempo para aprendermos. Sempre é tempo para aprendermos. E diante desse aprendizado, a Bíblia nos ensina muito, nos ensina muito. Eu, como falei, eu estava hoje pela manhã observando algumas notícias e eu tenho tentado filtrar um pouco o que eu assisto, o que eu vejo, porque eu notei que algumas coisas não estavam me fazendo tão bem. Então, eu foco em alguns noticiários só e assisti, vi aqueles noticiários, pronto, tudo certo. E nesse noticiário, hoje pela manhã, estava falando sobre a realidade de um grupo de brasileiros, né, que se enquadra aí como, como o grupo dos desempregados, né, brasileiros que em determinado tempo da história tiveram suas fontes de renda, tiveram seus empregos garantidos e hoje se veem sem um emprego. E aí, algo que eu achei assim interessante e fiquei surpreso é que de cerca de 13 milhões de desempregados, cerca desses 13 milhões, dentro desses 13 milhões, há uma classe de aproximadamente 5 milhões de desempregados que ocupa uma outra classe. E essa classe é uma classe que é denominada como os desalentados. Eu não sei se você já se deparou com essa expressão, desalentados. Mas às vezes nós já nos deparamos com a palavra desalento, né? Aquele momento em que talvez a pessoa está sem esperança, está sem saber para onde ir e perde as forças de tomar algumas decisões que o leva em direções diferentes. Então, é justamente essa classe dos desalentados, essa classe que está desempregada e não tem mais perspectiva alguma de encontrar um outro tipo de trabalho, seja ele CLT ou não. E aí, meu olhar se voltou para o livro de Salmos, capítulo 42. E o Salmos 42 diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Veja que é uma pergunta. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aqui nós encontramos algumas perguntas e questionamentos que são lançados pelo salmista, mas são perguntas que não ficam sem resposta. Eu sei que existem algumas perguntas que talvez nós de fato não encontraremos respostas para elas, e Deus ele não nos responderá, porque não cabe a nós o entendimento. São coisas de Deus, são coisas que estão no desígnio, no conhecimento de Deus. Mas aqui, diante de exclamações e perguntas, Deus ele traz respostas.
E aqui, inicialmente, nós vemos essa visão que o salmista tem justamente por aquele animal, né, o cervo, que em meio ao deserto, em meio a longos caminhos de peregrinação e caminhos que o distanciava ali, talvez, de lugares seguros, de lugares onde possuía fontes de águas e lugares que traziam tranquilidade, esse cervo, ele anseia pelas correntes das águas. Ele tem o desejo de chegar num local aonde há águas cristalinas, aonde há águas correntes, a fim de que a sua sede seja matada. Porém, a alusão feita aqui do salmista é que a alma dele estava justamente igual à alma daquele cervo. Assim como aquele animal tinha sede, a alma do salmista tinha sede de Deus, fome de Deus, queria a presença de Deus. E isso é algo que, por mais que nós entendamos que dentro do homem há um vazio existencial do tamanho de Deus e esse ser humano necessite de Deus, nem todos se dobram a esse entendimento e buscam esse entendimento. Aqui, de forma intencional, o salmista fala: eu preciso do Senhor. Assim como o meu corpo precisa de alimento para viver, assim como os meus órgãos necessitam de água para manter-se vivo, a minha alma precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E essa necessidade que nós temos desse Deus vivo não é uma necessidade pontual, aonde nós, como pessoas sedentas, chegam ali de frente de uma fonte, bebe uma quantidade grande de água e mata a sede e pronto. Não, a nossa alma, quanto mais nós bebemos de Deus, mais sede nós temos de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a verdade, em conhecer o Senhor. E essa é uma experiência que só tem aqueles que se inclinam para viver isso. Porque existem muitos amargurados, existem muitas pessoas secas, secas de si mesmo e secas de Deus. E aqui o salmista, ele coloca, olha, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? Veja bem que esse desejo e essa sede, ela é algo que acompanha os que temem ao Senhor, deve nos acompanhar. E eu digo que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de desesperança, mesmo em tempos de guerra, a nossa alma tem que ser aquela alma que tem sede por Deus. Porque a nossa sede fará com que nós levemos outros também a identificar essa sede. Eu não sei se você já pôde ver qual é ali a missão da indústria Coca-Cola. A missão da indústria Coca-Cola está escrito e bem gravado nos seus documentos. E a missão da Coca-Cola é matar a sede do mundo. E eu quero dizer que, ainda que a missão da Coca-Cola seja matar a sede do mundo, a missão de Deus é matar a sede eterna da humanidade. É somente em Deus que nós encontramos isso. Somente em Deus que nós nos deleitamos, nos alegramos, nos completamos e encontramos sentido para a vida. O salmista, ele coloca que diante dessa busca e dessa sede, muitos o questionavam dizendo: aonde está o teu Deus? Numa forma de zombaria, numa forma de contrastar o ímpio com o justo. E às vezes, quando nós olhamos
de uma forma rápida e breve até, parece que o ímpio, ele está sobressaindo ao justo, parece que aquele que faz tudo errado, as coisas para ele dá certa, mas para o justo não. Mas aqui o salmista, ele coloca que enquanto alguns colocavam diante dele essa pergunta, aonde está o teu Deus? A sua alma, ela se derramava diante do Senhor. A sua alma, ela se quebrantava e mais sede era gerado dentro dele que o levava a buscar mais o Senhor. O versículo 4 diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então ele está falando que parecia um paradoxo. Enquanto ele estava indo com a multidão em meio a brados de alegria e de festa, alguns o questionavam: aonde está o seu Deus? Porque provavelmente nesse período, né, nessa peregrinação, nessa caminhada, muitas coisas acontecem. E é o que de fato acontece conosco, por exemplo. Entre o tempo presente e o tempo por vir, existe um caminho, existe uma lacuna de tempo aonde nós precisamos viver. E nesse tempo está reservado a nós tanto alegrias como tristezas. E alguns vão dizer para nós em todo tempo e toda hora: aonde está o seu Deus? Ora, você está doente agora. Aonde está o seu Deus? Ora, sua empresa quebrou. Aonde está o seu Deus? Ora, você ficou desempregado. Aonde está o seu Deus? E aí ele termina de um modo fantástico, respondendo para esses que perguntavam: aonde está o seu Deus? O versículo 5 é um diálogo aonde o salmista ele faz consigo mesmo e com a sua alma, e ele diz da seguinte forma: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, enquanto alguns tentavam antecipar fatos e tempos, o salmista, ele chegou na seguinte conclusão: eu vou continuar derramando a minha alma diante de Deus, a minha alma continuará sedenta por Deus, e eu vou esperar em Deus. Porque é em Deus que toda realização acontece. É em Deus que a minha sede, ela é sanada. É em Deus que, de fato, eu vou encontrar uma plataforma onde eu estarei superior aos meus inimigos. E talvez eles falam aonde está o seu Deus sem entendimento. Alguns talvez com entendimento, com zombaria, mas outros sequer sabiam o que estavam falando. E aí nós lembramos daquele momento de Jesus Cristo na cruz, aonde o ladrão que estava ali crucificado ao lado do Senhor zombava de Jesus e falava: se tu és o Cristo, desce da cruz. E Jesus naquele momento, naquele lugar, falava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Perdoa-lhes, porque ele não sabe o que diz. Então, o salmista, ele olha para a grandeza de Deus e, diante dessa grandeza, vem uma resposta para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Meus irmãos, a nossa salvação vem do Senhor. A resposta para a nossa vida vem do Senhor. O amanhã nós não sabemos. Talvez o seu coração está angustiado demais porque você amanhã vai se deparar com talvez alguma notícia que você não gostaria, ou talvez você já desenhou uma notícia que sequer chegou. Talvez você é ansioso demais e você já está desenhando o seu amanhã sem sequer saber como será. Talvez você já está antecipando algumas dores, você já está sofrendo de antecedência, ou talvez você está se alegrando com antecedência também.
E a resposta do Senhor é apenas uma: espere em Deus, porque eu ainda o louvarei, porque Ele é a minha salvação. O salmista termina os Salmos 42 reforçando essa expressão no versículo 11 de novo, e quando há repetições assim, é porque de alguma forma Deus está trabalhando esse assunto no coração ali do personagem e certamente quer trabalhar no nosso coração também. E o versículo 11 do capítulo 42 termina dizendo: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então não há o que temer, não há por que se entregar ou até mesmo ser levado pelos questionamentos dos que dizem aonde está o seu Deus. Mas ao contrário, nós repousamos, confiamos e esperamos no Senhor. Porque, como falamos, sempre a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Então, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a sua caminhada e que juntos sigamos confiando e esperando no Senhor. Amém? Amém. Que bênção, hein, pastor? Que bênção, glória a Deus. Que bênção. Porque é interessante que o salmista, ele não deixa de fora a nossa humanidade, porque às vezes nós sentimos sede, sim. A sede, ela faz parte da nossa vida. E como é bom a gente saciar a nossa sede espiritual em Deus. Coisa Amém. maravilhosa. Ficou muito, muito cravado no meu coração nessa noite. A questão é onde a gente vai saciar a nossa sede. Que a nossa fonte seja sempre Jesus. Jesus, a fonte de água viva, que sempre, sempre continua jorrando. Que bênção, pastor. Glória a Deus. A irmã Cirlei, pastor, nos mandou uma mensagem pedindo oração por ela e por sua mãe, que foi submetida à cirurgia, que eles terão um retorno, né? Terão um retorno e que Deus possa estar livrando elas desse vírus, né? Que infelizmente tem assolado nossa cidade, nosso estado, o país e o mundo. Chegou esse pedido de oração. Amém. Então vamos orar ao Senhor. Vou pedir ao Hélio que esteja orando. E você em casa pode se juntar a nós em mais esse momento. Feche os seus olhos. Se você está perto de um familiar aí agora, pegue na mão dele ou dela e vamos com fé clamar ao Senhor. Amém, amém. Vamos orar, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos glórias, honras e tributos ao Senhor. Nós, nessa noite, declaramos no mundo físico e espiritual que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Rei, Jesus Cristo, que reina sobre a nossa vida, Jesus Cristo que reina sobre a vida da nossa família, Jesus Cristo que reina sobre os nossos bens, o nosso ministério, o nosso trabalho e o nosso futuro, Pai. Nós clamamos por todos os nossos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, que o Senhor faça recair sobre a vida de cada um deles as mais ricas bênçãos espirituais vindas dos céus, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e que o Senhor os ajude, ó Pai, em todas as lutas que eles irão enfrentar na vida, pois nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas obrigado pela tua promessa que nos diz que o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te pedimos, meu Deus, pela nossa irmã Cirlei, pela sua mãe, que retornarão ao hospital diante desse pós-cirúrgico, que o Senhor possa protegê-las de todo mal, protegê-las desse vírus e que a gente possa ter boas notícias dessa recuperação. E nós te agradecemos por todos os irmãos e irmãs e amigos que têm nos apoiado, que têm acompanhado as lives de oração e que eles possam ser abençoados pela tua palavra. Abençoe o pastor Ademário, obrigado pela bênção que ele é sobre as nossas vidas e obrigado pela tua palavra nessa noite, que nos dá a certeza de que nós podemos saciar a nossa sede em Jesus, que é a nossa fonte de água viva que dura para todo sempre. Obrigado por essa noite, no nome santo de Jesus. Amém.
Amém, amém. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que estejamos juntos ao longo dessa semana, esteja em oração, ore todos os dias, todo momento que você puder, lembrando da cirurgia do Osmani, lembrando da Ruth, da Ileusa, da Marine, lembrando da irmã Cícera, tá bom? A mãe da irmã Cirlei, e lembrando também do senhor Antônio Pinheiro e do Eliseu, não esqueça do Eliseu. Tá bom? E outros pedidos vão sendo compartilhados ao longo da semana. Esteja atento lá nos nossos grupos. Eu estarei compartilhando agora o texto que o pastor Ricardo compartilhou comigo acerca das necessidades da família. Você poderá dar uma olhada e, à medida daquilo que Deus certamente tocar no seu coração e você puder ajudar, ali está um panorama geral de todas as necessidades coletadas, mas talvez a sua participação, ela vai ser uma participação que ela vai ser providencial em todo esse processo. E não é somente nós que estamos aqui do templo com a oportunidade de abençoar essa família. O pastor Ricardo tem compartilhado com outros parceiros também e com outras igrejas. Então, logo após terminarmos aqui, você vai receber isso, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente e que sigamos juntos aí. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Que noite abençoada, pastor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe.